Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Perfil. Sim, Perfil. Mais um jogo para a nossa playlist de jogos clássicos. Um jogo de 1988, publicado pela Grow. É um dos jogos que provavelmente eu mais joguei na minha vida. Que garante aí muita diversão até hoje. Como eu sempre digo aqui no meu canal, como sempre que eu faço desses jogos clássicos, nem só de jogos modernos vive o passatempo, vive o hobby. Existe sim espaço para os bons e velhos jogos clássicos. E se você por acaso não conhece os jogos modernos, está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, porque conhece apenas os jogos clássicos, né, como Perfil, War, Banco Imobiliário, Detetive, fica aí o convite. Confira os outros vídeos do nosso canal e descubra que hoje em dia o mundo dos jogos de tabuleiro possui uma gama muito mais vasta de jogos. Conheça também o mundo dos jogos de tabuleiro moderno, certo? Então, um duplo convite para a galera aí que acha que jogo clássico não presta, que o hobby do tabuleiro resume-se aos jogos modernos. Fica o convite, dê sempre uma chance aos bons e velhos clássicos. E para quem só conhece os jogos clássicos, fica o convite, confira no nosso canal os diversos vídeos que nós temos apresentando esse mundo dos jogos de tabuleiro, que hoje em dia é muito mais amplo com os jogos modernos, certo? Então, do que se trata Perfil, é um jogo de conhecimentos, onde nós vamos tentar descobrir, adivinhar de quem se trata uma determinada pessoa, né? Aliás, não apenas pessoa, mas também lugares, anos e coisas, a partir de uma série de dicas. Então, é um jogo para 2 a 6 jogadores. No entanto, a única coisa que efetivamente limita a quantidade de jogadores são os peões. E os peões são usados apenas para a marcação dos pontos. Então, se você quiser improvisar uma outra forma de marcação de pontos, é possível perfeitamente jogar com mais do que 6 jogadores, sem que isso afete, usando um peão de outro jogo, um caroço de feijão, qualquer coisa do gênero, sem que isso afete a dinâmica do jogo em si. Então você vai colocar todos os peões dos jogadores que estiverem jogando, né, cada qual com a sua cor, aqui na casa de saída. Essa edição que a gente tem aqui é o perfil 6, mas se eu não me engano já foi lançado até o 7, certo? Então você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser. Esse jogador vai ser o líder inicial da primeira rodada. E o grande destaque do jogo são aqui as cartas. Eu vou fazer aqui a mesma ressalva que eu fiz no vídeo sobre o Academia, o jogo do dicionário, ou Lereia. É altamente recomendável, sobretudo se você jogar sempre com o mesmo grupo de jogadores, que você sempre pegue as cartas assim, seguindo a mesma ordem, pegando da frente e colocando no fundo, ou pegando do fundo e colocando na frente, como queira, de maneira a garantir que vai demorar mais tempo a que as cartas venham a se repetir, se você aumenta a vida útil do seu jogo. Silica Shell também. Certo? Você vai, sobretudo se você jogar sempre com o mesmo grupo, e se o pessoal tiver uma memória afiada para lembrar meses ou anos depois, ainda lembrar da mesma carta, então é recomendável sempre pegar da frente para o fundo ou do fundo para a frente, ao invés de pegar de forma aleatória. Então, o líder da rodada vai pegar essa carta. Como essa cópia aqui é a cópia que o meu grupo usa para jogar, a cópia que pertence ao meu cunhado, para evitar spoiler para mim mesmo, eu não vou pegar a primeira carta, eu vou pegar a última, que corresponde à última carta que já foi utilizada na última partida que a gente jogou. A quantidade de cartas tão grande como essa, acho que não vai ser problema se eu der spoiler de apenas uma carta, não é mesmo? Então, o líder da rodada puxa essa carta e vai ler para os demais jogadores. Diga aos jogadores que eu sou uma coisa. Existem 4 categorias: coisa, ano, lugar e pessoa. Aqui nos 4 cantos do tabuleiro existem indicações para você marcar e os jogadores não esquecerem de qual categoria se trata aquela rodada. Então diga aos jogadores que eu sou uma coisa. Vamos falar então das 4 categorias. Pessoa, são pessoas mesmo, pessoas da vida real, de carne e osso, ou podem ser também personagens fictícios, né? Personagens que não existem, podem ser ainda termos que designam uma categoria de pessoas, como por exemplo uma profissão, sei lá, professor, enfim, um termo que designa uma categoria de pessoas ou uma pessoa específica. Pode ser um personagem fictício. Esse personagem fictício pode inclusive ser um animal, desde que seja um animal antropomórfico, digamos assim, como sei lá, Mickey Mouse ou Ursinho Pooh.
E tudo isso se enquadra na categoria de pessoa. O que às vezes confunde a galera quando está jogando assim, não lembra desse detalhe, é que às vezes a pessoa pode ser também um grupo de pessoas, né? Uma categoria de pessoas, e não uma pessoa específica. Às vezes você pega várias e várias dicas e ninguém se liga, ninguém cai a ficha de que aquela pessoa às vezes não é uma pessoa específica, mas sim uma categoria, como por exemplo uma profissão. É a segunda categoria, que foi no caso da nossa ficha sorteada aqui, coisa. Coisa basicamente é qualquer coisa, pode ser um objeto físico, concreto, real, ou pode ser um objeto, um conceito abstrato, pode ser basicamente qualquer coisa que não se enquadre em uma das outras três categorias, certo? Como no nosso exemplo aqui, que eu nem mostrei para vocês, né? Deixei escondidinho, mas era o palito. Eu sou um palito. Lugar pode ser um lugar real ou fictício, como, sei lá, o Castelo de Grayskull. Pode ser uma cidade, um estado, um país, pode ser uma região, pode ser um acidente da natureza, como um rio, uma montanha, um espaço geográfico assim qualquer. E por fim nós temos o ano. O ano é um dos mais interessantes que eu acho, quando as dicas que vão ajudar os jogadores a identificar de que ano se trata aquela carta, são sempre acontecimentos que ocorreram naquele ano. E a partir desses acontecimentos, você vai tentar descobrir que ano é. Nosso exemplo aqui foi sortear a carta e é uma coisa, que no caso aqui é o palito. O líder da rodada não diz, obviamente, o que é, né? Só diz, eu sou uma coisa. E os jogadores desse sentido horário, começando pelo vizinho da esquerda, do líder da rodada, vão usar essas fichinhas vermelhas. Opa! As fichinhas, elas existem um total de 20 fichas. Elas formam um estoque geral de todos os jogadores, né? Ou seja, não é cada jogador tem uma quantidade X de fichas, elas formam ali um estoque geral para ser usado por todos. Então o jogador, o vizinho à esquerda do líder da rodada, escolhe um número de 1 a 20 e marca que esse número, o número que ele escolheu usando a ficha. Por exemplo, número 8. Isso indica qual a dica que ele quer que o líder da rodada leia para ele. Então vamos aqui, dica número 8, o líder da rodada leia. Tenho modelos delicados e artísticos feitos em prata que datam da Idade Antiga. Então, as dicas são sempre isso. São sempre coisas que ajudam você a identificar de qual coisa se trata, de qual pessoa se trata, de qual ano. Como eu disse, no caso do ano, são sempre acontecimentos históricos que ocorreram naquele ano. Então, ele lê aqui a dica e pergunta ao jogador. E aí, dá um palpite? Que coisa você acha que é essa que tem modelos delicados e artísticos feitos em prata que datam da antiguidade? O jogador vai dizer, sei lá, faca. Errou, não era a faca. O líder da vez diz que ele errou, passa a vez para o próximo jogador, sempre nesse horário. O próximo jogador, então, pega uma ficha e escolhe uma outra dica que ainda não tenha sido escolhida, é óbvio. As fichas servem para isso, para marcar as dicas que já foram escolhidas, ninguém escolhe a mesma dica duas vezes. E aí o líder da rodada vai ler a próxima dica. Vamos lá, dica 17. Em 1872, patentearam a primeira máquina para a minha fabricação. E aí o cara ali lá, sei lá, não sei, garfo. E errou, não era garfo, passa para o seu vizinho da esquerda e assim vai em sentido horário. Todos os jogadores, exceto o líder da rodada, evidentemente, pedindo dicas. Eles marcam esse pedido de dicas usando as fichas. O líder da rodada vai lendo as dicas consecutivamente até que alguém finalmente acerte. Quando o jogador acertar, a dica o que era o objeto, né, palito, você vai marcar os pontos. Então, quanto menos dicas você precisar para acertar, mais pontos você anda. Como é feita essa contagem de pontos? O jogador que acertou, digamos que seja o vermelho, ele vai andar uma quantidade de casas igual à quantidade de dicas que não foram pedidas. Ou seja, são 20 dicas ao todo. Se ele acertar com uma dica só, ele anda 19 casas. No nosso exemplo aqui, ele teria acertado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É para isso que servem as fichas também, para você fazer essa contabilidade de quantas dicas foram pedidas. Então, se foram pedidas 8 dicas, de um total de 20, ele andaria 12 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o líder da rodada vai andar uma quantidade de casas igual ao número de dicas que foi pedida. Então, nesse nosso exemplo aqui, a soma sempre vai dar 20, né? Destinando que o jogador que acertou anda 12, o líder da rodada, digamos que fosse amarelo, andaria 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E, em seguida, passa-se a função de líder da rodada do seu atual detentor para o vizinho da esquerda, ele puxa uma nova carta e começa tudo de novo. E aí o jogo vai seguindo dessa forma. Esse é o básico, esse é o esqueleto do jogo, basicamente se resume a isso. Os jogadores vão, assim, ao acertarem as dicas,
Assim, você obviamente recolhe, né? Entre uma rodada e outra, você recolhe todas as fichas, é claro, preparando o tabuleiro para a rodada seguinte. Os jogadores vão acertando e vão percorrendo com seus peões esse longo percurso até o tabuleiro serve apenas para isso, né? Para marcar as dicas que já foram pedidas e para marcar a pontuação. Quem conseguir chegar aqui na linha de chegada, na área de chegada primeiro, é o grande vencedor. Então, basicamente é isso o esqueleto do jogo. Falta só explicar mais alguns detalhes. Primeiro, algumas dicas não vão ter uma dica propriamente dita. Elas vão ter uma ação, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui se tem alguma. Aqui, por exemplo, perca sua vez. Dica número 16. Dica número 18. Avance uma casa. Essas dicas que, no lugar da dica, manda você fazer alguma coisa, o jogador que pediu a dica vai fazer aquela ação que ele manda. Existem ações que mandam você perder sua vez, ou seja, você, por mais que você já sabia, baseado nas dicas anteriores, você já sabia o que era a coisa misteriosa, ou a pessoa, ou o ano, você não vai poder dar o palpite se sair a ordem, perca a sua vez. Se sair a ordem, avance X espaços ou volte X espaços, você cumpre aquela ordem. Existem algumas ordens que dizem escolha um jogador para avançar ou retroceder X espaços. Esse jogador nunca pode ser você mesmo. E existem algumas dessas dicas de ação que dizem o seguinte: um palpite a qualquer hora. Quando você pedir a dica, no lugar de ter a dica, vai ter simplesmente essa frase: um palpite a qualquer hora. Então, o jogador que pediu essa dica, o jogador que pediu a dica que no lugar da dica tinha um palpite a qualquer hora, ele vai ganhar uma dessas fichinhas azuis. É para isso que elas servem, as fichas azuis de palpite a qualquer hora. Como é que funciona? O jogador recebe essa ficha, fica com ela. Ele ainda pode, na rodada em que ele recebe essa ficha, ele ainda pode dar o seu palpite normalmente, certo? Você só perde a chance de dar o palpite se sair, perca a sua vez. Em qualquer outra, por exemplo, avance X espaço, volte X espaço, você cumpre a ação, mas logo em seguida ainda pode dar a sua dica. E isso vale também para o caso aqui da fichinha azul, quando você recebe a fichinha azul. Mas uma vez recebida, você fica com ela e ela lhe dá o direito, como diz o nome, de um palpite a qualquer hora. Ou seja, você pode, fora da sua vez, alguém chegou ali numa dica que você matou a charada, você já sabe o que é, mas ainda demora aí umas 2 ou 3 jogadores para chegar na sua vez. Então você joga a ficha e diz um palpite a qualquer hora e diz a dica, né? Diz o que é que você achou que era. Se você acertar, você ganha os pontos que ganharia normalmente se tivesse acertado naquele momento. E se você errar, você simplesmente perde a ficha e o jogo continua normalmente. Não tinha uma punição, digamos assim, para dar o palpite e errar. Isso é para você furar a fila, digamos assim, quando você já descobriu o que é, mas ele vai demorar para chegar na sua vez. O detalhe é que ela só pode ser usada entre o final da vez de um jogador e o início da vez do outro. Você não pode, por exemplo, o jogador pede a dica e antes dele dar o palpite, você interromper ele com a ficha do palpite a qualquer hora. Não. Você tem que esperar ele dar o palpite e aí antes que o próximo jogador peça a dica dele, ou antes que pelo menos antes que o líder da rodada leia a dica, pelo menos isso, aí sim você usa a sua ficha de palpite. Posso explicar só mais uma coisa, que são essas fichas, esses espaços no tabuleiro que tem pontos de interrogação. Sempre que o jogador chega a um espaço dele, ele cai exatamente naquele espaço, não é quando ele passa, é quando ele cai exatamente naquele espaço, ele vai ter o direito a uma rodada extra só para ele. Com o detalhe de que isso só se aplica quando ele chega àquele espaço em virtude de ser o jogador que acertou a rodada passada. Se ele chegar àquele espaço em virtude de uma ordem, como ande tantos espaços, volte tantos espaços, ou se ele chegar naquela casa em virtude dele ter sido o líder da rodada, né? O líder da rodada avança, mas mesmo que ele caia naquele espaço, essa regra não se aplica a ele. Só se aplica se ele chegar até aquele espaço na condição, digamos assim, de quem acertou a pista da rodada anterior. E o que é que vai fazer? O que é que ele vai fazer, então, ao cair nessa casa? O líder da rodada, o mesmo líder da rodada que já era na rodada anterior, vai puxar uma nova carta exclusiva só para ele. O único que vai ter direito a... nós temos aqui um exemplo de pessoa que é uma categoria, otorrinolaringologista. O único jogador que vai ter o direito de responder essa carta extra é esse que caiu no ponto de interrogação. E quais são as regras? Ele vai pedir até 5 dicas, mas ele só pode dar um palpite. Isso é a regra específica para essa carta extra que o jogador recebe quando cai no ponto de interrogação. Então ele só pode dar um palpite. Então ele pede a primeira dica. Se ele quiser dar o palpite, ele já dá. Se ele não quiser, ele pode pedir a segunda. E o jogador, o líder da rodada, vai lendo as dicas para ele, evidentemente. Ele pode pedir a terceira,
a quarta, até a quinta. Então ele pode pedir até 5 dicas, mas só pode dar um palpite. Então ele decide quantas dicas ele quer. Se ele acertar já na primeira dica, tipo, ele recebeu só uma dica e já escolheu dar o seu palpite. Então se ele acertou, ele vai andar 10 casas. Se ele acertar na segunda dica, ele anda 8, na terceira 6, na quarta 4 e na quinta 2. Ou seja, se ele acertar de primeiro, ele anda 10. Para cada dica a mais que ele precisar, ele anda 2 a menos, né? 10, 8, 6, 4, 2. E se ele errar, ele não anda nenhuma, evidentemente. Se nesse processo de pedir dicas sair a carta perca a sua vez, na dica perca a sua vez, ele perde a vez e interrompe esse processo da carta extra, certo? Então, só repetindo, ele não vai ter o direito de dar 5 palpites, tipo, eu leio a ficha número 2, o líder da vez lê, por coincidência, 2 aqui seria perca a sua vez, né? Vamos mudar outro para exemplo melhorar. Ele pega a pista número 3, o líder da vez lê a pista número 3 e ele já dá um palpite. Beleza, se ele quiser dar esse palpite, ele pode. Se ele acertar, ele anda 10 pontos, mas ele não vai poder pedir as outras 4 dicas. Então são diferente do que acontece no jogo normal, né? Que você pede uma dica, um palpite, uma dica, um palpite, uma dica, um palpite. Nessa carta extra, para o jogador que cai no ponto de interrogação, ele pode pedir até 5 dicas, mas ele só pode dar um palpite. Se ele acertar na primeira dica, 10 casas, como eu disse, e para cada dica a mais que ele necessitar, ele anda 2 casas a menos, e se ele errar, ele não anda nenhuma casa, evidentemente. As instruções, se numa carta extra como essa, do jogador que caiu no ponto de interrogação, vier alguma instrução de avance X espaço, volte X espaço, elas são cumpridas normalmente, e a ficha de palpite a qualquer hora não pode ser usada nesse momento, certo? Então, basicamente é isso. Fazendo a recapitulação, o líder da rodada puxa uma carta, diz, né, se se trata de coisa, pessoa, ano ou lugar. Os jogadores vão pedindo as dicas, usando essas fichinhas, até que alguém acerte, em sequência, né, sempre seguido o sentido horário. Quando alguém acertar, ele anda o número de casas igual ao número de dicas que ele não precisou pedir, dentro do total de 20. E o líder da rodada, ao contrário, anda o número de casas igual ao número de dicas que foi pedida. E você vai fazendo isso. O único charmezinho a mais que tem é essa questão das casas com ponto de interrogação e as fichas de um palpite a qualquer hora que o jogador pode interromper e dar o seu palpite. Tirando isso, o jogo é apenas isso. Pedir as cartas, pedir as dicas, né? Sortear as cartas, pedir as dicas e ver com quanto menos dicas você conseguir acertar, melhor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Mais um jogo clássico, um dos jogos que eu provavelmente mais joguei na minha vida, para compor aí a nossa playlist de jogos clássicos. Jogadores de jogos modernos, senhores board gamers, nunca abandonem os jogos clássicos, deem sempre uma chance aos jogos clássicos que eles merecem. E você, que não conhece ainda os jogos modernos, veio cair nesse vídeo aqui de paraquedas e só conhece os jogos clássicos, conheça também os jogos modernos, que são um leque amplo. Hoje em dia o mundo dos jogos de tabuleiro é muito mais do que os jogos clássicos, temos jogos aí interessantíssimos. Nosso canal aí é uma porta de entrada para que você conheça vários deles e se interesse pelo nosso passatempo. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem perfil. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.